Voltamos hoje conversando sobre Alzheimer, especialmente em relação às pesquisas, o futuro, né, que nos espera, com o Dr. Paulo Caramelli, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Paulo Caramelli, em termos, então, de políticas públicas, né, precisamos avançar e avançar mais rapidamente, inclusive para a gente poder ter no Brasil um plano nacional de demências? Sem dúvida, Lina. Acho que esse é um tópico central. Como você sabe, possivelmente muitos que nos escutam e nos assistem sabem também, a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2015, tendo o Brasil como um dos signatários e os países todos componentes da organização, assinaram um documento se comprometendo a desenvolver e implementar planos nacionais de demência. Essa é uma recomendação também da OMS. Diversos países, Europa, Estados Unidos, já têm esses planos em andamento. Aqui na América Latina, no continente americano, em especial na América Latina, alguns países já estão um pouco mais avançados, outros menos. O Brasil ainda precisa fazer uma grande lição de casa nesse sentido. Isso precisa ser inserido na pauta de prioridades dos agentes governamentais, eu diria, nas esferas federal, estadual e municipal, né? Sei que há alguns exemplos de ações muito positivas em alguns locais, como até na cidade de São Paulo, inclusive, né? Que são muito oportunas e importantes, mas o que nós precisamos é de uma ação global que tem que ser liderada pelo governo federal e seus ministérios. Então, há muito a ser feito, desde melhorar o diagnóstico, de uma capacitação profissional mais adequada, em todos os níveis e em diferentes regiões. Há muita desigualdade entre regiões, entre cidades grandes e pequenas. Então, programas de capacitação multiprofissional, criação de centros de referência em locais onde você não tem, com equipes multiprofissionais que possam atender pelo SUS, melhora dos programas de informação, orientação da população geral, de familiares, enfim, há uma série de... Essa questão da prevenção, acho que tem que estar na pauta também desse tipo de programa. Então, eu acho que... E garantir o mínimo que é o necessário do ponto de vista de arsenal diagnóstico e terapêutico para essas pessoas. E você sabe que no Brasil, você disse super bem, quer dizer, a gente tem regiões muito diferentes, com realidades completamente diferentes. E, em geral, as famílias, né, elas sofrem muito, inclusive por falta de uma rede de suporte, uma rede de apoio efetiva, né? Então, neste campo, inclusive informação sobre direitos que a gente tem garantidos, alguns pela legislação brasileira, você julga importante chegar a quem precisa? Não tem a menor dúvida. Isso precisa ser parte de uma estratégia nacional, né? E veja, acho que o Brasil é um país que tem todo o know-how, todo o conhecimento para isso, né? É só ver o que é o Plano Nacional de Imunização, que beleza, né? Que fantástico, a experiência adquirida pelo Brasil ao longo de décadas com esse tipo de plano, que a gente sabe que nos últimos tempos teve alguns problemas aí durante a pandemia, mas a estrutura está toda montada, ela está toda aí. E o SUS, né, a despeito de tantos desafios, é um modelo a ser aplaudido e valorizado e melhorado, obviamente, mas também ele já tem uma rede implementada. Então, você tem recursos que poderiam ser utilizados para capilarizar exatamente esse tipo de programa. Doutor Paulo, você foi indicado para o Conselho Mundial de Demência. Sim. Isso não é pouca coisa, né? Eu queria saber como é que está isso e qual o papel, né, desse conselho. E qual a Então, o Conselho importância, Mundial... né, disso para a gente aqui no Brasil, né? Na verdade, eu fui indicado para o Conselho Consultivo, né, do Conselho Mundial de Demência. É uma instituição
fundada há não muitos anos, com uma iniciativa que surgiu a partir de uma reunião do G8, né, os 8 países mais ricos do mundo. Então, inicialmente, as atividades, os próprios membros eram pessoas oriundas do G8, e após poucos anos isso houve uma percepção de que, exatamente pelo fato de demência ser um problema tão relevante de saúde pública em países de baixa e média renda, que isso fosse estendido, convidando pessoas de alguns desses continentes. Então, eu sou um dos representantes da América Latina, né? Tem um colega da Argentina também. Então, nós somos 24 conselheiros, e o conselho ele tem a finalidade de funcionar em diversas frentes. Uma delas é meio que um gramofone, né? Uma, Uhum. aumentar a visibilidade do problema, que é mais vivida pelos países ricos, mas não pelos os pobres ou menos ricos. Uhum. Então, com iniciativas como seminários, né, online, que discutem diferentes aspectos, desde aspectos relacionados à pesquisa, relacionados ao tratamento, ao diagnóstico, em que são convidadas pessoas de diferentes origens, né, para participar. Além disso, o Conselho tem buscado, e eu tive uma reunião com um coordenador técnico agora num congresso no exterior há poucas semanas, Uhum. e conversando com ele, ele, por exemplo, tem uma intenção de, se tudo correr bem, no final do ano, desse ano, vir até o Brasil, talvez visitar mais um ou dois países e ter alguns encontros com pessoas representantes dos governos desses países, para apresentar um pouco o trabalho. Eles têm tentado envolver pessoas do governo. Então, a ideia é, eu sou o representante mais do painel de pesquisadores, clínicos, mas é que eles tenham um envolvimento e consigam chegar a quem faz as políticas públicas nesses países, incluindo aí o Brasil. Então, acho que é um pouco essa a ideia do Conselho, que, como eu disse há pouco, a demência seja algo na pauta. Eles estão muito vinculados aos planos nacionais de demência, né? Isso seja a É, pauta prioritária dos países. é, falando em pauta prioritária, eu queria saber Covid-19 em pessoas com demência, que eu sei que você também, acho que coordena um estudo nesse sentido. Afinal, a pandemia é muito ainda presente aqui no Brasil, né? Sim. Infelizmente, a pandemia nos afetou a todos, mas com especial impacto, né, negativo, infelizmente, sobre a população idosa em geral e sobre Uhum. os indivíduos, as pessoas com demência em particular, né? São pessoas que foram privadas abruptamente de convívio social, né, fizeram isolamento social, Uhum. de consultas de saúde, né, com profissionais de Uhum. saúde. Então, muitos tiveram que cancelar, ou muitos programas de saúde ou serviços de saúde tiveram que fechar suas agendas para atendimentos não emergenciais, como a gente sabe, e isso afetou demais os idosos e, em especial, os indivíduos com demência e seus familiares. Nós fizemos um estudo em colaboração com colegas da Argentina e do Chile, em que nós elaboramos um questionário que foi aplicado por entrevista telefônica, isso no início da pandemia, entre maio e julho de 2020, então no momento que o isolamento estava Muito bastante intenso. grande. E o que Uhum. nós percebemos nessa entrevista foi uma piora de diversos indicadores clínicos das pessoas com demência e também dos seus cuidadores. Piora principalmente de sintomas comportamentais, né? Piora cognitiva e comportamental das pessoas, e piora de sintomas, o aparecimento, ou piora de sintomas psiquiátricos, como depressão, ansiedade nos cuidadores. Então, isso é uma questão muito grande. A outra questão que a gente vê, então, não só nesse estudo como em outros, é que pessoas que tinham doença de Alzheimer ou outras causas de demência, pelo isolamento e às vezes até pela própria Covid, quando pegaram a doença, tiveram uma piora Uhum. significativa, né? Então, para essa população, a pandemia foi especialmente cruel, né? Infelizmente.
É, infelizmente, nosso tempo também acabou. Eu queria uma rápida despedida sua, no sentido, podemos ter esperança no futuro do Alzheimer no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que a questão não se resume a novas medicações, acho que tem Uhum. diversos itens ou diversos elementos fundamentais em capacitação profissional, em melhora diagnóstica, em assistência a familiares, em informação, orientação, em prevenção, e tudo isso está no mesmo nível de prioridade. Então, acho que a gente tem esperança, sim, de coisas que já existem que devem ser implementadas e devem ser mais bem é, é, compartilhadas com toda a população. E acho que a iniciativa do seu programa vai exatamente nessa direção. Te cumprimento e te agradeço por isso. Eu que agradeço demais a sua participação, viu? Muito, muito obrigada. Espaço sempre aberto aqui para você. Muito obrigado, viu? Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever este ou conhecer todo o conteúdo produzido pela Rede Câmara, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima.